Como esse tipo de conflito seria resolvido numa sociedade libertária? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Rio Nilo é o maior rio do mundo em extensão e representa a vida do Egito Antigo e também do Egito atual. De fato, o primeiro grande império humano surgiu no Egito devido ao Rio Nilo. Hoje vemos o deserto do Saara como um grande vazio seco, mas nem sempre foi assim. Acredita-se que até 8.000 anos atrás, a área hoje ocupada pelo deserto do Saara era verde, continha várias florestas, animais e várias tribos humanas moravam ali. Porém, mudanças na rotação da Terra fez com que a região recebesse menos água de chuva. Grandes lagos que haviam na região secaram rapidamente, os rios que cortavam o Saara também secaram, a população humana ali teve que migrar em parte para a África subsaariana, mas uma parte continuou ao longo do único rio que nunca secou, o Rio Nilo. Porque, ao contrário dos demais rios do Saara que secaram, o Rio Nilo nunca secou? Bem, justamente devido à sua enorme extensão. O Rio Nilo deságua no Mediterrâneo, mas nasce em dois pontos distintos. Na região de Khartoum, no Sudão, o Rio Nilo se forma a partir de dois grandes afluentes. O Nilo Azul, muito mais volumoso, com origem no Lago Tana, na região alta da Etiópia, e o Nilo Branco, menos volumoso, mas muito mais extenso, cuja origem está bem ao sul, no Lago Vitória, entre Uganda, Quênia e Tanzânia. O Lago Vitória é formado aos pés do Monte Kilimanjaro, em parte pelo degelo das enormes geleiras desse e em parte pela chuva que é abundante nessa região da África. Assim, quase que por um milagre, todos os rios do deserto do Saara secaram, menos o Nilo. O Nilo continuou. E continuou como uma dádiva para aqueles que moravam por ali, porque com seu ciclo conhecido de cheias, que acabam irrigando naturalmente e fertilizando as margens do rio, permitia-se uma altíssima produtividade em lavouras ali. O Rio Nilo, na verdade, é muito mais fértil do que outras regiões cultiváveis, mesmo na Europa e no restante da África. Ali, unindo-se a agricultura recém-descoberta, a domesticação de animais e o alto adensamento humano, resultante das várias tribos expulsas pelo deserto, acabou se formando a primeira grande civilização humana. Mas não tenha dúvidas, a vida do Egito é o Rio Nilo. Praticamente nada existe no Egito fora de poucos quilômetros da margem do Rio Nilo. Se, por uma tragédia, o Rio Nilo deixar de correr, o Egito se torna inviável, como todo o resto do deserto do Saara. Felizmente, esse pesadelo apocalíptico nunca aconteceu, pelo menos não até aqui, porque agora o Egito possui um problema: a grande represa Renascença que está sendo construída na Etiópia. A Etiópia é um país africano bastante afortunado. Ao contrário dos muitos vizinhos seus, ele possui muita terra agricultável, clima propício para a agricultura, abundância de água e muitos minerais. Ao longo da história, foi um dos poucos países africanos que nunca foi colonizado. A Etiópia, que antigamente se chamava de Abissínia, conseguiu resistir a tentativas da Itália e de outros países europeus que tentaram colonizar a área. O exército abissínio derrotou todos os exércitos europeus e continuou como um país independente, mesmo na época que a África era um loteamento de colonizadores europeus. Apesar dessa bela história e do solo fértil e rico em minerais e em água, a Etiópia não destoa tanto assim da pobreza e do subdesenvolvimento que acomete muitas regiões no entorno. O governo mais recente da Etiópia pretende mudar isso, tornando a energia elétrica abundante no país, com a construção de uma enorme hidroelétrica no Nilo Azul. Será a 7ª maior em produção de energia elétrica no mundo. Lembra, o Nilo Azul nasce em um lago próximo ali nas cadeias montanhosas que fazem parte da geografia central da Etiópia. É um rio com muito volume de água e que apresenta uma queda considerável. Isso é o ideal para uma usina hidroelétrica. Quanto maior o volume de água e quanto maior a diferença na cota, mais energia pode ser gerada. O projeto é tão óbvio que já existia há bastante tempo, desde o século passado. Porém, até aqui, o país não tinha como fazer uma obra deste porte. Finalmente, em 2019, a construção se iniciou. Hoje, em 2021, já dá para ver o formato geral da barragem, que deverá ficar pronta em 2022,
quando então começa a fase de encher o reservatório. E aqui está o problema. Para encher a barragem, a Etiópia vai precisar reduzir a vazão do Nilo, talvez por vários meses em seguida. Os países que ficam a jusante do rio, ou seja, ficam depois da barragem, podem enfrentar problemas sérios, porque a região ali é muito árida, é muito seca. É só o rio Nilo que faz a diferença. O Sudão, o primeiro país após a barragem, e o Egito criticaram muito o projeto. Porém, finalmente, o Egito fechou um acordo com a Etiópia, um plano de enchimento da barragem apenas nos meses de cheia. Durante os meses de seca, a Etiópia se comprometeu a não encher a barragem. O Sudão continua reclamando e intransigente. Exige que a barragem não seja construída porque, segundo ele, a Etiópia não é dona do rio Nilo. Ele é patrimônio internacional. A Etiópia, por sua vez, alega que está fazendo obras no seu próprio território e a vazão final do rio Nilo não será muito afetada. Sim, existe algum temor de que a área maior de água no reservatório, numa região muito quente, possa aumentar a evaporação de água no rio Nilo e isso causar até uma diminuição do fluxo constante, mesmo após o reservatório cheio. Mas a Etiópia aponta que tanto o Sudão quanto o Egito também fizeram barragens no Nilo. E também lembra que uma parte do Nilo vem do Nilo Branco, que não será afetado em nada. Mas, como explicamos, o Nilo Azul é de onde vem a maior parte do fluxo. Lógico, tudo indica que será feita a saída negociada com o Egito, de encher o reservatório mais lentamente, apenas nos meses de cheia, e a coisa tende a se resolver. Mas cabe uma pergunta aqui. Em uma sociedade libertária, de quem são os rios? Podemos apontar que a solução estatal para isso é bastante complexa e ineficiente ao extremo, raramente ajuda em alguma coisa. Primeiro, pela óbvia limitação do Estado no espaço. Como o caso em tela mostra, de nada adianta você ter um monte de leis sobre como partilhar a água de um rio se o rio passa por mais de uma jurisdição, por mais de um ordenamento jurídico independente, por mais de um país. Mas mesmo rios que passam apenas em um ordenamento jurídico em um país, a situação é complicada e resolvida pelo Estado apenas com a solução padrão de exigir licenças para obras, o que ajuda sempre no final das contas o amigo do governo. O amigo do governo, se estiver querendo construir a barreira, vai ter licença para construir a barreira. Se o amigo do governo for quem está mais abaixo no rio, quem vai construir a barragem não recebe licença. No final das contas, não é necessariamente quem tem razão que ganha a disputa. Como padrão, esse é um problema que o Estado já não resolve. Está cheio de confusão por esse tipo de coisa em todos os lugares do Brasil, por exemplo, e que ficam sem solução mesmo. Porque a solução estatal é escolher um ganhador da disputa, o que não resolve disputa nenhuma. Como poderíamos resolver isso com a ética libertária? Vamos imaginar essa mesma situação numa escala muito menor. O seu Edinho tem um sítio ali no alto da montanha onde nasce o Córrego dos Crocodilos. O sítio do seu Silas fica logo depois na Baixada e por fim o córrego corta o sítio do seu Ramsés antes de desembocar no mar. Agora, seu Edinho quer fazer uma barragem que vai deixar os dois outros sítios ajusantes com menos água, pelo menos enquanto ele enche a barragem dele. Ele pode fazer isso? Ele é dono do rio? Se não ele, de quem é o rio? A ética libertária permite resolver esse problema de forma muito simples de fato, com o exato mesmo princípio da propriedade privada jusnatural. Proprietário é quem usa, delimita e defende um recurso escasso. Veja, você é proprietário daquilo que você usa, delimita e defende, mas só do que você usa, delimita e defende. Imagina-se que as terras em questão dos sítios já foram definidas dessa forma. Cada um delimitou a terra originalmente, usava aquela terra, quando teve alguma invasão de alguém brigou, então defendeu a sua propriedade. Dessa forma, as terras ali já estão definidas. As cercas de fronteiras entre os sítios já foram delimitadas há muito tempo. Mas e o rio? Bem, os três sitiantes usam o rio. Se eles também delimitam o quanto usam de água e defendem tal água, os critérios estão atendidos. É claro que os três têm propriedade sobre o recurso escasso. A questão toda é muito mais difícil delimitar o quanto se usa de água de um rio. Já aplicamos esse mesmo princípio no caso do direito de passagem, quando explicamos por que é impossível na ética libertária uma propriedade interior ficar bloqueada por uma propriedade exterior. Você já passava por algum lugar para chegar na sua propriedade, portanto, você tem o direito de passagem.
Propriedade é uso, delimitação e defesa. Se você já usava uma passagem bem delimitada, se você reclama quando tentam cortar a sua passagem por ali, você já atendeu os requisitos, aquela passagem é sua. O outro proprietário não pode te negar o direito de passagem. Ele pode te proibir de fazer qualquer outra coisa naquele caminho, afinal você não usava esse caminho para outra coisa, mas ele não pode te impedir de passar ali. Isso é um conceito, inclusive, bastante comum no interior. Também está até codificado no Código Civil brasileiro. Mas no caso do rio, quanto do recurso cabe a cada um? É 1/3 para cada um? Não, depende justamente de quanto cada um usa e delimita daquele recurso. Como você não tem uma delimitação clara, pode-se apelar ao uso. Mesmo que o último sítio diga que usa 100% do recurso, isso é falso, porque o volume do rio muda com o tempo. Na seca tem uma mínima, na chuva tem uma máxima. Existe uma mínima histórica na região. Além disso, existe uma grande quantidade de água que simplesmente acaba no mar, né? O rio desemboca no mar. Então, o fluxo do rio tem uma parte sim que não é usada, uma parte que, portanto, pode ser usada para apropriação primária, para um proprietário tomar posse daquela parte. No caso, de forma não surpreendente, a solução é muito similar à discutida entre os países. Quem está acima do rio pode conter a água para seus projetos, desde que não diminua o rio na sua vazão mínima já aferida pelos limites históricos demarcados. Por que a solução dos países foi a mesma da ética libertária? Por causa do fenômeno que eu já expliquei em outros vídeos. O mundo já vive no ancapistão. Os países já se comportam como se fossem indivíduos dentro de uma ética libertária, porque não existe um superestado que mande nos estados. A ONU, o Tribunal Penal, tudo isso é sugestão. Tudo isso é voluntário. Ninguém é obrigado a acatar a decisão da ONU ou de Tribunal Penal Internacional. Não existe um estado que mande em outros estados. Quando há conflitos internacionais, a melhor forma é a negociação entre países. E a negociação livre sempre acaba usando a ética libertária como princípio, porque as regras surgem naturalmente nela. Como já explicamos em nosso vídeo, quais serão as fronteiras do ancapistão, a forma como países interagem entre si é exatamente a forma como indivíduos irão interagir numa sociedade libertária, exatamente porque estão na exata mesma situação, não possuem um governo coercitivo que os obrigue a fazer nada. Quem acha que anarcocapitalismo é uma utopia, devia olhar para o mundo como ele é hoje. Nós já vivemos no ancapistão e a coisa funciona razoavelmente bem. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!